Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se você deve investir nessa relação, se é aconselhável você investir nessa relação aí amorosa, tá bom? Para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, olho de tigre, número 2, labradorita, fluorita. Essa pedra aqui é a fluorita. E grupo de número 3, a drusa de cristal. Vamos começar com o grupo de número 1, o olho de tigre. Você deve investir nessa pessoa. A estrela, o eremita e o carro. Você deve investir nessa pessoa. Rainha de ouros, rainha de paus, rei de copas. Meu Deus, só a corte aqui. E a corte alta. Ok. Então, assim, você deve investir nessa pessoa? Sim. Deve é só forma de dizer, tá, gente? Porque às vezes a gente coloca aqui como se fosse uma obrigação e não é, tá? É só porque eu costumo fazer assim, mesmo sabendo que essa não é a melhor forma de perguntar ao tarô. O melhor é perguntar, tem tendência? Tem possibilidade? Tá? Então sim, aqui é um sim. Existe uma boa possibilidade para você doar essa sua energia, né, para investir nesse relacionamento, para investir num relacionamento com essa pessoa, né? Então aqui vem a estrela com uma rainha de ouros, mostrando que você fazendo esse investimento, você se dedicando para essa relação, tem aqui caminhos para vocês se estabelecerem, para vocês ficarem mais estruturados, até mesmo estruturar melhor a relação. Aqui traz, inclusive, uma relação que pode ter conexões espirituais, kármicas ou conexões de vidas, conexões em que vocês sempre querem se encontrar. Eu vejo aqui não uma situação kármica pesada, tá? Mas uma situação kármica de ação e reação, ação e consequência. É como se vocês aqui se procurassem e se procurassem para ter essa relação, tá? É como se... É claro que, assim, às vezes a gente faz combinados do outro lado, para quem acredita, é claro. A gente faz combinados. Quando a gente vem pra cá e tem a lei do esquecimento, a gente não lembra de outras vidas e situações que combinamos, a gente se desvirtua do caminho. E tá tudo bem, porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode se desvirtuar do caminho. A gente pode ter combinado que vai passar a vida inteira com uma pessoa e deu 2 anos, é tchau, né? Então, assim, isso é possível acontecer. Eu falo assim, combinado espiritual, combinado lá do outro lado. A gente pode ter combinado de vamos tentar superar as dificuldades, aparar as arestas, viver aqui e tudo mais. Só que chega aqui, a gente não é obrigado a nada, entende? A gente tem um livre-arbítrio, então a gente pode se desvirtuar do caminho e traçar novos caminhos. Até porque a gente não traça um único caminho para essa vida, a gente traça vários que sempre vão desembocar nos aprendizados que a gente quer ter, tá? No desenvolvimento que a gente quer ter aqui, para aqueles que acreditam nessas coisas, tá, gente? Senão você abstrai, porque também ninguém é obrigado a pensar como eu penso e acreditar naquilo que eu acredito, ok? Mas aqui mostra uma conexão. Para aqueles que não acreditam nessas questões espirituais, aqui mostram uma conexão muito forte entre vocês. Então, sim, você pode investir nesse relacionamento, desde que as bases sejam: vamos construir um relacionamento sólido. Vamos construir um relacionamento que faz sentido pra gente, tá? Porque também não dá pra gente ficar dando murro em ponta de faca. Tem que estar os dois indivíduos querendo a mesma coisa e prontos para construir. Como é que a gente constrói uma casa? A gente precisa fazer a fundação da casa, né? Vai subindo as paredes. Não pode simplesmente com qualquer coisinha a casa desmoronar, porque é um investimento, é tempo, é dinheiro,
Então a gente tem que sentir a estabilidade de que a gente está construindo algo que vai ser durável, né? Ou algo que vai trazer a solidez. Mesma coisa aqui, você tem que encarar esse relacionamento ao investir nele assim. E a pessoa também tem que ter a mesma visão. Senão, não adianta dar murro em ponta de faca. Bom? Então esses acordos têm que estar muito bem definidos. É isso que a gente quer para nossa vida? Então vamos construir isso, tá? Conversem, gente. Conversa é muito importante, porque a gente entra em relacionamentos no fogo da paixão e depois a gente vai vendo que as pessoas são diferentes. No meio do caminho as pessoas também podem mudar, tá? Mas dialoguem, conversem, porque aí vocês conseguem chegar mais perto do que desejam enquanto casal, tá bom? Agora, se você investir na relação, o que ocorre? Ocorre aqui o eremita com rainha de paus. Só um momento. Tá, voltando, tá tudo certo. O que ocorre aqui? O eremita com rainha de paus. Então, assim, tem um caminho de muito aprendizado e amadurecimento em conjunto. É como se você fosse ser esse eremita e a pessoa rainha de paus, ou o contrário. Você, a pessoa eremita, você é rainha de paus. Por quê? Aqui é como se vocês se encontrassem na trajetória, vocês se encontrassem na jornada de se relacionar e vocês têm boas capacidades de amadurecer, de se desenvolver, de crescer enquanto indivíduo, enquanto casal, de crescer até mesmo no nível social, assim, né, de espaços que vocês ocupem. Então a relação, ela vem aqui muito benéfica para, por exemplo, é a dinâmica da relação, você percebe assim, nossa, eu preciso levar isso para o meu trabalho. Né? Essa postura que a gente está tendo, eu tenho que ter no meu trabalho, eu tenho que ter na minha família, eu tenho que ter na minha rede de amigos, sabe? Então eu vejo que é uma relação que amplia. O que vocês vivem dentro, vocês levam para fora e melhoram relações lá fora também. É algo muito construtivo aqui, sabe? Eu vejo assim, construção, tijolo por tijolo, sabe? Tem energias positivas para vocês se relacionarem. Tem energias da espiritualidade, caso você acredite, abençoando a relação, ajudando vocês a encontrarem caminhos mais saudáveis, a se relacionarem melhor. Tem ajuda aqui dessa sorte, né? Tem ajuda dessa sorte. Só que eu vejo também um crescimento muito grande para vocês. Então, vocês também são mestres um do outro. Então, vocês são aprendizes e mestres aqui. Você pode aprender com essa pessoa, a pessoa aprende com você, vocês vão crescendo, sabe? Um ensina para o outro, você ensina para essa pessoa. É assim. Então eu vejo muito crescimento e um relacionamento que pode ser melhor. Mesmo que hoje você encontre dificuldades, mesmo que hoje seja difícil, vocês têm boas tendências para se melhorarem e para atingirem esses pontos de maturidade que é da rainha de ouros, rainha de paus e rainha de copas. Qual o caminho que vocês vão fazer isso aqui, ou que seria mais o sugerido, né? O conselho das cartas. O carro com o rei de copas. O caminho é vocês observarem os sentimentos, comunicarem os sentimentos. O caminho é vocês controlarem a vida de vocês, coordenarem as rédeas dessa vida, dessa carruagem. Então, assim, eu vejo aqui a carta do carro, por exemplo, vocês têm que definir o que vocês querem e sigam em frente. Qual caminho vocês vão pegar? O A ou o B? O caminho que o cavalinho branco quer ir ou o caminho que o cavalo preto quer ir? Vocês têm que dar esse norte, porque senão cada um vai para um lado, a relação não vinga. Então vocês têm que dialogar para encontrar onde a gente quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 10. Né? Qual é o tipo de relacionamento que a gente quer ter? Vamos sempre conversar sobre mudanças, sobre outros sonhos, outros desejos, porque vocês podem se encontrar no meio do caminho sempre que quiserem. Entende? Só que aqui tem que ter a parceria. Aqui tem que ter a vontade de fazer juntos. Por mais que você fale assim, olha, nesse momento eu preciso, vamos supor, eu preciso terminar a minha faculdade, minha universidade. Então agora eu preciso de 6 meses de concentração total nisso para escrever uma monografia. Vamos supor. A pessoa vai ter que ceder, porque ela vai falar assim, bom, isso é importante para ela, não é para mim, eu não estou me formando junto com ela. Então eu vou dar um espaço para ela conseguir conquistar esse objetivo. Então eu vou ter que ceder, talvez a gente vai sair menos, talvez eu vou ter que sair sozinho, sozinha,
talvez eu vou ter que fazer mais as tarefas de casa, sabe assim? Então é importante ter esse acordo e ter esse diálogo do tipo, eu preciso disso agora, não é seu sonho, não é seu objetivo, mas você pode ser meu parceiro, ser minha parceira para eu conquistar isso? Vai ser benéfico para nossa relação também se a gente conquistar, entende? Então tem que ter diálogo aqui, e tendo diálogo vocês vão muito longe nessa relação, podendo realmente construir bases sólidas e ter uma longa vida aí para essa relação de vocês, tá bom? Essa aqui foi a leitura do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a Florita. Vale a pena investir nessa relação? O mundo, os namorados e a sacerdotisa. Vale a pena investir nessa relação? Cinco de espadas, 3 de copas e ás de paus. Bom, aqui a gente tem aqui é mais o seu livre-arbítrio. Você pode decidir investir ou não, tá? Porque o 5 de espadas, ele traz certas questões de escolha, de decisão. Você vai escolher ir para a luta, você vai escolher ir para essa aventura, para essa vivência ou não. Fica a seu critério. Porque a carta do mundo, ela fala assim, olha, você pode ter outros relacionamentos, você pode conhecer outras pessoas tão interessantes quanto, tão estimulantes quanto, tão atrativos quanto, ou pessoas atrativas, né? Em que você se atrai muito, que você desperta o seu interesse. Então eu vejo que fica mais a cargo do seu livre-arbítrio, daquilo que você quer fazer para sua vida, tá? E o 5 de espadas traz que muitas vezes essa decisão que você toma de talvez realmente investir na relação terão as suas dificuldades, terão situações em que você vai sentir sacrifícios, perdas, sentir que talvez você teve que renunciar de algo importante para estar nessa relação, sabe? Então tá me vendo muito isso aqui, a renúncia, a renúncia, a renúncia. Então, se você for por um caminho de ficar com a pessoa, você vai renunciar um tanto de outra. Se você quiser ir para o mundo, você vai estar renunciando à experiência com essa pessoa. É difícil quando o tarô traz assim, é a sua decisão. Porque talvez você tá aqui para ter um norte, né? E o tarô fala, olha, você que sabe. Eu sei que é difícil ouvir quando o tarô traz o talvez como resposta. Você pode ir para um lado ou para o outro. Esse lado de investir nessa relação é como se falasse assim, olha, mais pés no chão. Porque como toda e qualquer relação tem desafio. Não acredite que essa relação veio para mudar a sua vida, ou essa relação vai salvar a sua vida, ou essa relação é o tapa na cara para alguém, entendeu? Não vá por aí, porque ela vai ter desafio. Mas na verdade, qualquer relacionamento tem desafio. Umas mais, outras menos, mas tem, porque a gente ainda vive num mundo de provas e testes. Então a gente ainda vai passar por isso, sabe? A gente ainda vai passar por situações difíceis na nossa vida. E às vezes a dificuldade vai vir dentro desse campo, que pode ser um campo em que você já está sobrecarregado, sobrecarregada, que você já está cansado, que você já está com medo de ter que experimentar tudo aquilo de novo, sabe? Então, mais pés no chão, porque aqui tem desafio, mas está ao seu critério escolher se você quer investir ou não. Talvez aqui você já pode ter tido uma percepção de que entrar nessa pode ser uma furada. Pode ser que você já teve uma visão de que essa pessoa já te mostrou coisas que você fala, acho que eu vou sofrer.
e acho que eu vou querer me entregar demais, e a pessoa já tá falando que não é isso não, que ela quer ir bem devagar, ou que ela não tá aberta pra relacionamentos mais sérios, sabe? Então avalia aí, eu não sei, porque eu tô fazendo uma leitura aberta pra muita gente. Cada caso vai ser um caso, e eu vejo que talvez vão ter pessoas aqui que o parceiro ou a parceira já sinalizou, olha, eu tô indisponível. Então, você quer investir nessa relação? Você quer investir em ter alguma coisa com essa pessoa? Vai do seu critério, porque pode ser que a pessoa já até te falou. Talvez eu não consiga entregar o que você quer, né? Enquanto relação, tá? Agora, aqui a gente tem os enamorados com o 3 de copas. O que ocorre se você decidir ficar com essa pessoa? Vocês podem estabelecer um relacionamento com doses de dificuldades. Num primeiro momento, aqui fala que vocês podem se curtir muito nessa fase. Mas depois, passado o momento da paixão, as coisas mudam um pouco, tá? Porque os enamorados é uma carta positiva, mas ela sempre vai falar das dúvidas. Os enamorados sempre vai acender aquela luzinha do e se? E se eu tivesse feito outra coisa? E se eu não tivesse entrado aqui nessa relação, sabe? Então é como se sempre tivesse ali uma possibilidade de querer dar um pouquinho para trás das decisões, sabe? A pessoa pode aceitar suas condições, a pessoa pode aceitar seus termos, ela pode ter o relacionamento alinhado com o que vocês dois querem, mas é como se sempre fosse alguma coisa travar aqui. Porque o 3 de copas é a felicidade do encontro e o 3 de copas é quando, na mitologia aqui das cartas, né? Porque esse é o tarô mitológico, quando a... esqueci o nome dela, mas ela se casa com o deus do amor, né? E era uma humana, era uma mortal. Ela se casa com o deus do amor, que é Eros, acho que é Penélope, talvez, não lembro. Mas ela se casa com o deus Eros, e o 3 de copas é a festa. Só que depois da festa vem o quê? Lidar com a vida normal, né? Então, no primeiro momento é tudo muito alegre, feliz e maravilhoso. Mas depois, o que é que fica? Fica com a realidade, lidar com a pessoa, conviver com a pessoa. E com tudo que ela carrega, luz e sombra, assim como ela também vai conviver com você e você carrega luz e sombra. Então aqui eu vejo que do lado de uns enamorados pode ter esse perigo de achar, pronto, isso aqui vai ser meu salvo-conduto, né? Isso aqui vai ser o meu atestado de tô bem agora com essa pessoa, com essa relação. Só que depois os enamorados têm dúvida, depois do 3 de copas, a pessoa ela pode duvidar da escolha que fez. E assim, gente, se fosse olhasse só essas duas cartas, nossa, perfeito. O problema é que aqui sai com as questões do mundo e as questões do 5 de espadas juntos. Então tem que analisar o contexto que está saindo todas as cartas. E aqui me fala, olha, cuidado com os casamentos, né? Com o vínculo estabelecido, com as comemorações de vínculo. Por quê? Isso é só um primeiro momento. Depois vão vir as situações de convivência, que pode representar aqui certas dificuldades e temores e indagações, porque os enamorados é uma carta de gêmeos. Gêmeos questiona tudo. Então, gêmeos entra em dúvida, gêmeos entra em diálogos internos para saber para que lado eu vou, tá? Então, fique aqui a atenção que traz aqui da carta, é um alerta para você. Você pode viver o amor? Pode. Você pode viver o relacionamento? Sim, você pode investir nele. Aqui saiu o livre-arbítrio, você pode investir, mas tenha pés no chão, tá? Tenha pés no chão, aqui é importante. A sacerdotisa, com Ás de Paus, fala o seguinte: qual o caminho que você pode fazer isso, né? Como você pode lidar com isso? Sacerdotisa é se perceber, olhar para dentro de si, ouvir sua intuição, investigar questões quando elas surgirem, investigar de forma interna. Tipo assim, briguei por causa disso. Por que eu briguei por causa disso? Por que isso pra mim foi um motivo de briga? Sabe assim? Investiga pra levar a relação de forma mais sustentável. E o Ás de Paus também fala desse poder de olhar para si e falar, eu tenho domínio, eu sei lidar com a minha vida, eu não vou cair tão fundo, sabe? Eu já vivi muita coisa, já passei por muita coisa, já me reergui, já levantei, já fiz outras coisas, sabe?
não fiquei no fosso. Se fiquei, depois eu consegui sair, entendeu? Então acredita nesse seu poder de resolver a situação, porque aqui me fala de certas armadilhas que podem acontecer e aí vocês acabar falando assim, ai meu Deus, foi rápido demais, não deveríamos ter tomado essa decisão. Calma, conversem, tentem encontrar saídas, sabe? Porque aqui esse Ás de Paus mostra que você tem o poder para conduzir sua vida e para ter relacionamentos legais. Mas para isso tem que ter um investimento, antes de tudo, em si. E esse jogo fala do investimento em você em primeiro lugar. Tá legal sua autoestima? Tá legal seu amor próprio? Tá legal algumas questões aí que podem ser suas sombras que te sabotem, você já sabe que te sabota? Você consegue sair disso? Faça primeiro investimento em você. Se ame em primeiro lugar. Não ame o outro em primeiro lugar. Se ame em primeiro lugar. Porque se o outro não ficar na sua vida, tá tudo certo. Você ainda tem você. Porque você se ama em primeiro lugar. O outro só vem pra complementar, mas você já tá preenchida de você, sabe? O seu amor por você já te preenche. Você não precisa do amor do outro para te preencher. Porque se acontecer dessa pessoa ir embora, dessa pessoa não ficar na sua vida, você fica bem. Porque você não se define pelo amor do outro, você se define pelo amor que você dá a si próprio ou a si própria, tá bom? Finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a Drusa de Cristal. Vale a pena investir nessa relação? O Diabo, o Imperador e o Mago. Vale a pena investir nessa relação? Cinco de espadas, Ás de paus, Rainha de copas. Ok, vamos lá. Aqui, vale a pena você investir nessa relação? Ai, 5 de espadas de novo. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer. Tarô não define a sua vida, não pode definir, não pode determinar. Tarô te mostra um caminho. Se você quiser andar por esse caminho, fica a seu critério, tá? E até mesmo os caminhos que o tarô fala, olha, não vai por aí, a gente pode dar um jeito de ver se você fosse o que você poderia fazer para aquilo funcionar. Então, quando eu faço leitura pessoal, individual, eu sempre falo isso para os meus consulentes, tá? Que a gente pode tirar mais para ver se você fosse por esse caminho, o que você poderia fazer para melhorar a situação e para virar a seu favor, tá bom? Porque a gente tem o livre-arbítrio. É claro que às vezes o tarô pode mostrar assim, olha, é murro em ponta de faca. Ainda assim, você tem o seu livre-arbítrio e você pode decidir o contrário, tá? E dependendo da sua maturidade para lidar com a situação, até mesmo sozinha, sem o tarô te mostrar, ou sozinho, você reverte a situação a seu favor. Porque você colocou uma outra energia. Quando você faz uma leitura de tarô, você coloca uma energia ali, que é a energia do seu momento. Mas se você mudar aquela energia, muda a leitura do tarô, sabe? Então, é o seguinte, aqui fala que não, você não deveria investir nessa relação. Não tem caminhos tão abertos assim para fazer esse investimento valer a pena. Porque sai o diabo com 5 de espadas. Né? Na outra leitura saiu 5 de espadas, mas ainda estava favorável. Mesmo com 5 de espadas, porque 5 de espadas dá um trabalho. 5 de espadas é conflito. Mas aqui do lado do diabo é conflito em dobro, é situação muito difícil, situação egóica, situação em que talvez o seu ego está passando na frente, não as suas verdadeiras intenções e vontades, sabe? Aqui não vai ser para todo mundo a leitura, porque me parece um caso de pessoas que podem entrar num relacionamento por carência, por pirraça,
por medo de ficar sozinha, sozinho, por ter que, por exemplo, sei lá, as pessoas ao redor falam que você tem que casar. Então você pega o primeiro que aparece, não pode ser assim, entendeu? Tem que ter muito cuidado aqui. Eu tô vendo pessoas que podem estar entrando em relacionamentos de forma ilusória. Pessoas que estão entrando num relacionamento de forma inconsciente, sem a responsabilidade devida para estar dentro de um relacionamento. Pode ser você ou a pessoa. Se você falar, não, eu quero, eu tô aberta, eu já trabalhei internamente questões minhas. Então, a pessoa tá entrando por motivos escusos. A pessoa tá entrando por motivos que nem ela mesma sabe por que ela tá entrando. Pode ter gente aqui que tá se relacionando com alguém que acabou de sair de um relacionamento. Talvez ainda nem processou esse relacionamento, né? Então pode ser que a pessoa, por exemplo, terminou um relacionamento agora e já ficou com você. Pode ser carência, né? Ou então a pessoa ainda tá num relacionamento, mas tá falando que já acabou, que já acabou, que já acabou, tá se relacionando com você, mas não coloca um fim. Então é alguém aqui que tá com uma dificuldade em ver com clareza por que quer se relacionar. Então, muito cuidado, se for você ou se for outra pessoa. Cuidado. Porque o diabo entra aqui junto com esse 5 de espadas com uma energia de alguém que não tá olhando para si. O diabo, ele age por vaidades próprias. Até certo ponto, a vaidade é importante. Mas o lado desse 5 de espadas é como se essa vaidade não tivesse com consciência, sabe? Como se essa vaidade fosse realmente assim, a pessoa não reconhece que ela tá passando por aquilo. A pessoa não reconhece que é período de carência, a pessoa não reconhece que é errado, né? Assim, então cada caso é um caso, mas eu vejo aqui que tem muito de inconsciente aqui. Então é um alerta. Aqui o conselho seria não deve investir. Mas é como eu falei, é uma leitura geral. Individualmente a gente abriria mais isso aqui para entender. Mas aqui, o que eu posso oferecer para vocês é um alerta do tipo, olha bem, observa bem. Não coloque os pés pelas mãos, não troque os pés pelas mãos, porque aqui tem uma grande tendência a entrar e depois rapidamente mudar de ideia, tá? Então, cuidado. Agora, na parte de o que acontece, né? O que ocorre aqui? Imperador com Ás de Paus. Então, dentro desse contexto, vindo dessa notícia do diabo aparecendo para você, é como se a pessoa quisesse viver, ou você quisesse viver, a todo custo, essa verdade, sabe? Essa vontade, esse desejo, a todo custo. E o que ocorre é muitas vezes entrar num ego em que não reconhece que não é assim que a gente resolve as coisas, não é assim que a gente tem relacionamentos, não é assim que a gente engata relacionamento. Eu não sou contra, eu não tenho juízo de valor para falar que relacionamentos não podem começar de forma rápida. Podem, porque só a gente sabe a conexão que a gente sente. Só a gente sabe o que a gente passa a dois num dia que a gente conhece uma pessoa e a gente sente que tudo integrou, né? Que tudo deu certo, combinou direitinho e tal. Só a gente sabe. Então não é que relacionamentos rápidos são errados, não é isso. É porque esse contexto especificamente que me sai aqui tem que ter um certo dose de cuidado. Porque talvez você não sabe muito bem quem é a pessoa e nem a pessoa sabe muito bem quem você é, tá? Então, assim, cautela. Cautela, porque o que acontece aqui é alguém que às vezes também não vai nem reconhecer que podia ter feito isso. Tá me vindo um exemplo que é o seguinte. Vamos supor, a pessoa... É só um exemplo. A pessoa acabou de terminar um relacionamento, gosta de você, se interessa e tudo mais. Aí ela tá vivendo aquela paixão, você também vivendo aquela paixão. E no primeiro problema, a pessoa fala, não, a gente não combina, a gente não pode ficar aqui. Eu nem queria entrar na relação, quem queria era você, sabe? Joga a culpa pra você, a responsabilidade pra você, ou o contrário também pode acontecer, tá? Então eu vejo assim, pessoas inconscientes mesmo. Então cuidado, 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 cuidado. É um relacionamento que traz uma dose de perigo aqui. Perigo porque você pode quebrar muita cara, ou você pode se frustrar demais, ou pode ser algo assim tão maluco que você fala, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça, sacou? Então cuidado aqui. Agora, vamos lá. O que você poderia fazer? Qual caminho você poderia seguir para lidar com tudo isso? Saiu o mago com rainha de copas. Aqui fala o seguinte. Se você decidir por não
dar andamento para essa relação, investiga o seu mundo emocional com a Rainha de Copas. Tenta entender quais foram os gatilhos, o que levou você para achar que poderia, né? Por que você não percebeu os sinais, por que você ignorou os sinais, ou por que você queria ter o relacionamento e quais são as raízes, quais são os motivos que te levam a fazer determinadas escolhas. Investiga. O mago, ele é um investigador nato, o mago é um alquimista, ele fica testando hipóteses no laboratório dele, sabe? Até chegar no ouro que ele quer chegar, transformar o chumbo em ouro. Então, faça esse processo de análise interno. Se você não puder com terapia, faça sozinho, sozinha mesmo. Tenta entender um pouco mais, investigue. Investigue. A gente tem informação aqui na internet sobre alguns padrões de comportamento, sabe? Então vai atrás de psicólogos que falam sobre relacionamentos, vai atrás de pessoas que falem sobre esse assunto, tá? Para você entender algumas dinâmicas internas. Isso aqui te ajudaria bastante. E na medida do possível, concentre em outras áreas da sua vida. Porque às vezes a gente fica tão focada para encontrar logo alguém, para viver uma experiência e vai pulando de relacionamento em relacionamento, de pessoa em pessoa, que a gente não dá tempo pra gente sair das energias dos outros e tentar conectar com a nossa própria energia, entender o que a gente quer e como a gente quer o relacionamento, com quem a gente quer se associar nessa vida, tá? Então, assim, desfoca do assunto para focar internamente. Desfoca do campo amoroso para focar em outras áreas da vida, tá? Porque isso vai oxigenar a sua cabeça e você vai ter uma percepção mais alargada do que está acontecendo com você na área amorosa, tá bom? Ou o que já aconteceu, a sua história, tá? Se você fala, não, eu quero investir nesse relacionamento, vou tentar. Qual o conselho para você? Ir trabalhando aos poucos. É como se aqui falasse assim, trabalha uma desavença de cada vez. Não coloca tudo num bolo complicado e joga na cara depois nas brigas, sabe assim? Por exemplo, vamos supor, só um exemplo bem bobo. Eu me incomodo que a pessoa coloca a toalha na cama molhada. Eu me incomodo que a pessoa não limpa a casa. Eu me incomodo que a pessoa não coloca a louça dentro da pia. Bobinho, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Ao invés de você pegar tudo isso e reclamar de tudo, fala assim, tá bom, vamos resolver a questão da toalha na cama? Como a gente pode fazer? Como é que você pode lembrar de não colocar a toalha na cama? A gente pode colocar um aviso no banheiro, toalha no varal. Ou a gente pode, sei lá, colocar um pequeno cesto ali, depois você leva. Sabe assim? Fórmulas para não chegar no ponto de atrito, daquilo que vem, que pode ser causador de atrito na relação de vocês. Tô dando um exemplo bobo, porque aqui é como se fosse assim, resolve uma coisa de cada vez, porque senão vai ser demais, tá? E aqui o resolver é passar também pelo mundo emocional e falar, isso me incomoda, isso me machuca, isso não é legal pra mim, eu não concordo com isso, eu não tive esse tipo de educação, né? Pra mim, pra se relacionar tem que ser de outra forma. Diálogo, colocar pra fora os sentimentos e ao mesmo tempo resolver uma coisa de cada vez. Porque aqui é como se pudesse vir muita coisa à tona com esse 5 de espadas. São muitas espadas aqui, então são muitos embates, tá? Então, cuidado, tá certo? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!